Olá, pessoal. Espero que vocês estejam muito bem, que os vossos familiares estejam muito bem, e muito bem num duplo sentido, conseguindo se proteger dessa situação bastante preocupante, até desesperadora em muitos momentos, de uma contaminação ampla, de uma desestruturação dos nossos serviços públicos de saúde, em que situação que nos coloca a própria sorte, digamos assim, e contando com a sorte orgânica do nosso corpo, ok? E que vocês estejam bem, inclusive em termos de saúde mental, num momento tão difícil, em que nós temos que limitar a nossa locomoção, ficarmos mais em casa e, eventualmente, até termos uma diminuição do ritmo do nosso trabalho, uma diminuição da nossa renda. Enfim, espero que vocês, além de estarem bem, consigam aproveitar os vossos estudos, a vossa formação aqui no curso de Ciências Sociais, porque é um momento importante, tanto em termos de qualificação acadêmica da carreira, quanto em termos de solidificação dessa saúde mental de que eu lhes falava antes, como muito necessária nesse momento que nós estamos vivendo. Dito isso, nós estamos dando continuidade à nossa disciplina de pensamento social brasileiro, e nós, lembrem, vou fazer uma pequena introdução sobre a nossa intenção central de trabalho. Nós estamos fazendo uma reconstrução disso que eu lhes chamei desde a primeira aula de discurso sociológico, antropológico, discurso normativo, sobre a modernização brasileira, sobre a constituição da sociedade brasileira tal como nós a vemos hoje, em termos sociopolíticos, em termos antropológicos, em termos normativos. Então, quais são os princípios estruturantes que nos fizeram ser isso que nós somos? E nós começamos, e isso que nós somos, diga-se de passagem, já vou explicar para vocês em alguns dos seus eixos estruturantes, mas nós começamos essa reconstrução desse discurso sociológico, antropológico, normativo da sociedade brasileira, da modernização brasileira, tendo por base Gilberto Freire, do seu livro Casa Grande e Senzala, porque, de fato, ali está a raiz, o ponto de partida desse mesmo discurso de que eu lhes falei. Gilberto Freire, na minha interpretação, não só na minha interpretação, mas em termos do grosso das ciências sociais, na contemporaneidade, o primeiro a efetivamente, via Casa Grande e Senzala, objetivar esse discurso em termos de constituição do Brasil como um todo, da sua evolução histórica em termos de Brasil Colônia e Brasil Império, até então, os primeiros 60 anos do Brasil República, começando com Casa Grande e Senzala, passando pelo livro O Mundo que o Português Criou e chegando, inclusive, a Sobrados e Mucambos, como exatamente uma trilogia, digamos assim, da formação desse mesmo Brasil contemporâneo a partir da sua herança colonial e imperial, e então chegando-se ao período do Brasil República. Gilberto Freire é um dos iniciadores efetivos, como eu lhes disse, desse discurso antropológico, sociológico, desse discurso social sobre a modernização brasileira. E como nós estamos vendo desde a primeira aula, o pensamento de Gilberto Freire, além de muito potente em termos das propostas que nos traz, é também muito polêmico. Por que potente? Porque, mais uma vez, e lembrem do título do livro, Casa Grande e Senzala, essa dialética, essa intersecção entre Casa Grande e Senzala, demarca, no caso de Gilberto Freire, a formação do nosso Brasil, colônia, império, república, modernização brasileira, principalmente nesse contexto de fins do século XIX e do século XX, e demarca num sentido muito específico. E aqui está, inclusive, a verdadeira polêmica em torno ao seu pensamento. Porque vocês lembrem, para Gilberto Freire, a relação Casa Grande e Senzala não é sempre e necessariamente uma relação assimétrica da Casa Grande para a Senzala, no sentido de que um regime escravista, escravocrata, racializado, é marcado por essa perspectiva, como dizia Franz Fanon, de uma sociedade sem mediações, de cima para baixo, do branco para o negro escravizado. Então, isso que é o mais interessante e polêmico na obra de Gilberto Freire, porque nós temos aqui uma simetria, uma horizontalidade muito forte, inclusive em vários pontos do seu trabalho, entre Casa Grande e Senzala. Por isso que o Gilberto Freire nos falou em várias passagens das aulas anteriores que essa relação simétrica é marcada e direcionada pela confraternização racial e pelo fato de que a Casa Grande, os senhores da Casa Grande tentaram incluir socialmente aos negros escravizados, maiormente esses negros que tinham um contato direto com a Casa Grande. Aliás, uma tese depois referendada por
Florestan Fernandes no seu livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, e estudando, nesse caso, a última década do século XIX e as primeiras 4 décadas do século XX, ok? Então, muito interessante que a abordagem de Gilberto Freire, na medida em que trabalha com essa dialética, com essa intersecção, com essa mutualidade entre Casa Grande e Senzala, ao mesmo tempo compreende essa dialética muito mais do que a partir de uma assimetria, de uma verticalidade da Casa Grande em relação à Senzala, enquanto sendo demarcada por uma horizontalidade mínima, por uma integração mínima nesse sentido de confraternização racial, de contribuição com a mobilidade social dos negros, escravizados, obviamente, e nesse sentido, pela abertura gradativa, pela mutualidade gradativa entre essas esferas aparentemente antagônicas, que no caso de Gilberto Freire não são antagônicas, mas complementares, interseccionadas, como ele disse, esse termo muito forte, confraternizantes em termos raciais. E isso se deve, para Gilberto Freire, ao fato específico, à condição antropológica, à condição social específica de Portugal e do português no que diz respeito à colonização. Porque, como nós vimos, aliás, de maneira muito insistente por parte dele e por minha parte ao longo das nossas 6 aulas anteriores, o português é marcado por uma indeterminação antropológica. Ele tem um pé na África, lembrem, e um pé na Europa. Ele tem sangue negro e branco. Ele tem uma herança muçulmana e uma herança cristã. Ele, ao mesmo tempo, é um navegador e, portanto, tem um certo espírito cosmopolita, aberto aos outros. Contou na formação de Portugal, seja em termos de luta contra os mouros, seja em termos de luta contra Castela e Aragão, com o auxílio dos estrangeiros, e, finalmente, é um sujeito, por todas essas situações, por todos esses fatores, é um sujeito de meio termo, digamos, um conciliador, não é um rigorista moral e nem um dissoluto completo. É capaz de se adequar a diferentes situações cotidianas e a diferentes necessidades que os contextos onde ele está lhe colocam, em particular devido ao seu realismo econômico, herança da tradição judaica, do povo judeu que viveu na Península Ibérica. Esse mesmo português é capaz de se adaptar a diferentes situações exatamente com vistas a conseguir os seus intentos econômicos. E, aliás, nesse aspecto, a colonização brasileira foi sui generis quando comparada com a colonização inglesa na América do Norte e a colonização espanhola na América Central, por exemplo, ou mesmo no México, já na América do Norte, foi sui generis em um duplo aspecto. O primeiro dos aspectos é que exatamente essa mentalidade aberta, indeterminada, antirracista, digamos assim, do português, quando adentra na América, no Brasil, e nesse caso, no seu contato com os povos indígenas, não os enquadra a partir de uma perspectiva fortemente etnocêntrica ou então fortemente racializada, mas, no máximo, em termos do fundamentalismo religioso, e sempre de um fundamentalismo religioso mitigado, relativizado, do jeitinho propriamente dito, no caso, né? Então é nesse sentido, por exemplo, que o português se aproveita, como nós vimos na aula anterior, da abertura sexual da mulher indígena, no caso, né? Que vocês lembram da aula anterior, que se entregava por bugigangas, ou mesmo pelo fato de considerar esses mesmos portugueses deuses, digamos assim. E vocês vejam, portanto, que na falta de mulheres brancas europeias, portuguesas, as mulheres indígenas e depois as mulheres africanas foram exatamente o protótipo para a constituição da família brasileira e para a confraternização sexual, racial, propriamente ditas, a partir desse mesmo português, por parte desse mesmo português. Daí, então, que houve essa confraternização racial, seja porque esse aspecto, confraternização racial, já seria uma característica do português de Portugal, seja porque aqui, de fato, as necessidades sociais, em particular a carência de mulheres brancas, implicaram em que esse português, demarcado pela perspectiva do realismo econômico, tivesse de se adequar à nova situação, ou seja, só teria mulheres indígenas e negras, e foi com elas, então, que constituiu a sociedade brasileira em torno à mestiçagem. A mestiçagem, aliás,
que é para Gilberto Freire o grande produto da confraternização racial entre brancos, negros e indígenas, e o grande ponto de partida para nós pensarmos o Brasil do futuro. É a grande potência brasileira, a mestiçagem, o mestiço, a hibridização, a plasticidade caudatária disso, e essa mestiçagem, essa confraternização racial é exatamente dinamizada por esse modelo antropológico social de português enquanto indeterminação, enquanto abertura, enquanto mestiço na sua própria essência, já desde o contexto de Portugal, desde o contexto da Península Ibérica. E o segundo aspecto interessante, e consentâneo a esse, da colonização do Brasil, está exatamente no fato de que, para Gilberto Freire, o português e a aventura portuguesa no Brasil foi o primeiro momento, a primeira empresa propriamente dita de constituição de uma civilização nas Américas, nos trópicos. Diferentemente dos Estados Unidos, e nesse caso da colonização inglesa, na verdade, na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, que encontrou um clima muito próprio, muito similar à Inglaterra, e que, portanto, pôde desenvolver-se de modo muito rápido, e ao mesmo tempo que teve uma postura de fechamento racial, fechamento dogmático em termos religiosos, nesse caso, relativamente aos povos indígenas lá existentes e aos povos negros escravizados que vêm depois para trabalhar nas lavouras, diferentemente dos ingleses, portanto, na América. E diferentemente dos espanhóis, na América Central e no México, que encontraram muitas riquezas em termos de metais preciosos e, portanto, focaram a sua atuação ali, a sua atuação predatória exatamente nessas riquezas, diferentemente deles, o português teve de construir alternativas de desenvolvimento, de enriquecimento econômico que não estivessem subsumidas na qualidade do solo e, obviamente, nas riquezas minerais, nos metais preciosos. Por quê? Porque o português encontra exatamente um solo pouco fértil, principalmente no clima tropical ali do sudeste, do nordeste. Encontra uma mata virgem, uma mata inexplorada de difícil acesso, inóspita, e finalmente encontra um povo que não estava acostumado ao trabalho disciplinado em torno à agricultura e à pecuária, um povo de nômades que, por isso mesmo, com todas essas situações, não lhe permite um enriquecimento imediato e exige dele exatamente o desenvolvimento dessa civilização, a abertura de lavoura, a abertura de cidades, a abertura, enfim, de um centro econômico-cultural em grande medida autorreferencial, em grande medida autônomo, que, de fato, o sucesso dele mostra a possibilidade para os outros povos que colonizaram as Américas de, então, constituírem civilizações nos trópicos. Então, muito interessante que esse duplo aspecto do português, confraternização racial e um esforço de construção de uma civilização nos trópicos, em torno, mais uma vez, a essa dialética Casa Grande-Senzala, essa intersecção de Casa Grande-Senzala, tem como consequência os problemas em torno ao tipo de economia latifundiária, escravocrata e patriarcal, por óbvio. Entre esses problemas, a questão do autoritarismo político, do poder oligárquico, de uma certa deformação dos sujeitos escravizados por causa, mais uma vez, de ser regime servil, mas também tem a sua potência, que é dinamizada em um primeiro momento como confraternização racial entre portugueses e mulheres indígenas e negras, e então constituição da mestiçagem, da hibridização, da miscigenação propriamente ditas, em que o mulato, enquanto produto dessa intersecção racial, representa o novo estágio da sociedade brasileira, a consequência mais importante dessa colonização portuguesa demarcada, negra e indígena, demarcada por confraternização racial, e a abertura ao futuro para uma democracia, então, inclusiva, participativa e equalizada, não mais demarcada pela violência racial ou pela segregação própria, então, a essa diferenciação e inferioridade raciais próprias dos regimes monocultores, escravocratas e oligárquicos, ok? Então, esse é o panorama geral que nos permite perceber a especificidade do discurso sociológico, antropológico de Gilberto Freire e, ao mesmo tempo, os problemas, ou pelo menos o caráter tenso da sua abordagem, mais uma vez em torno a essa perspectiva da confraternização racial, da miscigenação, da hibridização, da plasticidade do brasileiro
a partir da dinâmica entre Casa Grande e Senzala. Nós vimos, inclusive, na aula anterior, muito rapidamente, uma descrição antropológica do português como esse ser de conciliação, esse meio termo sempre, nem rigorista extremo, nem dissoluto extremo. Nós vimos, por isso, inclusive, esse português indeterminado, esse português aberto, esse português mestiço, conduzindo esse processo de confraternização racial, de hibridização, de miscigenação. Ele é o cara, o sujeito que tem o protagonismo em relação a isso, e não só porque dominava a Casa Grande, né, mas porque buscou isso diante das condições encontradas aqui. E também nós vimos uma descrição antropológica da mulher indígena e do homem indígena. Então, e nós vimos, em primeiro lugar, que as contribuições, tanto da mulher quanto do homem indígena, foram contribuições materiais, físicas, não contribuíram culturalmente, mas apenas, no caso da mulher, com produtos alimentícios, com algumas tradições, e principalmente com seu corpo para a constituição do mestiço brasileiro. E no caso do homem indígena, a contribuição foi em torno à defesa da Casa Grande, em torno à abertura, à condução das bandeiras e das entradas, enfim, sempre contribuições, mais uma vez, materiais, econômicas. Agora, hoje nós vamos ver tanto o caráter para Gilberto Freire, e isso seria mais um aspecto contraditório ou problemático da sua abordagem, esse caráter, digamos, simplesmente necessitarista da empresa colonial, da relação Casa Grande e Senzala, e nesse caso do latifúndio e da escravidão, ok? Não se deveram a uma intenção do português, mas uma necessidade do contexto socioeconômico, do contexto geográfico aqui apresentado. E, finalmente, então, também uma avaliação antropológica da contribuição negra em torno à formação do Brasil e, finalmente, chegando-se, então, como conclusão da análise da obra, hoje nós vamos terminar a análise da obra, a uma análise do latifúndio como grande gargalo, como criando os grandes gargalos que aparecem hoje no Brasil, não apenas em termos de subdesenvolvimento econômico, mas também de autoritarismo político e de fragilidade institucional, tal como nós vivemos, ok? Então, muito interessante, aí se constitui, então, um panorama completo da obra Casa Grande e Senzala, que serve como pontapé inicial para nós, após abordarmos os textos de Abdias Nascimento, na próxima aula, Florestan Fernandes e Olavo de Carvalho, porque vocês vejam muito interessante que essa disputa entre o racismo estrutural, próprio de posições teórico-políticas de esquerda, e a herança não só judaico-cristã, mas dessa confraternização racial, portanto, a negação do racismo estrutural como um dos eixos fundadores e definidores da nossa sociedade até hoje, e nesse caso das posições de extrema direita, demarcam as disputas, as discussões em termos da democracia no período pós-redemocratização. Por isso, inclusive, que nós vamos estudar o Olavo de Carvalho, finalmente, para exemplificar uma abordagem de extrema-direita em torno, mais uma vez, a essa disputa entre a confraternização racial ou, no caso, o racismo estrutural, como eles disseram, como a dialética fundamental nas disputas entre esquerda e direita na contemporaneidade. Okay? Então, dito isso, eu vou maximizar os slides para que nós possamos lermos juntos o nosso trabalho aqui, ok? Um momento, e eu faço isso para nós. Então, vamos lá. Muito bem. Nós vamos começar hoje a nossa discussão estudando, como eu lhes disse antes, uma questão que é muito polêmica, mais uma vez, correlatamente à perspectiva da confraternização racial e da miscigenação buscada pelo português, digamos assim. Nós vamos estudar correlatamente a isso um outro ponto que me parece muito problemático, ou potencialmente problemático na abordagem de Gilberto Freire, que é exatamente essa ideia de que a culpa pela colonização latifundiária, oligárquica e escravocrata não se deve aos portugueses. Os portugueses não foram culpados disso, mas exatamente essa perspectiva da Casa Grande e Senzala foi uma exigência própria, exatamente, às condições da terra brasileira, e nesse caso, a inaptidão dos povos indígenas para o trabalho
no latifúndio, na fazenda monocultura e em termos, mais uma vez, de escravismo. Então, muito interessante, a culpa pela colonização não é dos portugueses, por essa colonização escravocrata, latifundiária, patriarcal e oligárquica. Simplesmente foram as condições do nosso contexto, do nosso país ainda mato virgem, digamos assim, e selvagem, que imprimiram essa necessidade desse tipo específico de colonização em termos, mais uma vez, repito, latifúndio, escravidão, oligarquia e patriarcalismo. E aí, então, nós começamos com essa afirmação bastante interessante e polêmica de Gilberto Freire, de que as circunstâncias da sociedade colonial exigiram o trabalho escravo. E de que, portanto, ele não foi culpa do português, mas, mais uma vez, dessas condições. E aí, então, ele nos diz: para a escravidão, saliente-se mais uma vez que não necessitava o português de nenhum estímulo. Nenhum europeu mais predisposto ao regime de trabalho escravo do que ele, como nós vimos em aulas anteriores. Já em Portugal havia trabalho escravo, nesse caso de pessoas mouras escravizadas no contexto das lutas, instrumentalizadas no contexto das lutas de Portugal em relação aos mouros. Okay? Então já era acostumado desde Portugal ao trabalho escravo propriamente dito. Continuando aqui, então me perdoem, acabei me enganando. No caso brasileiro, porém, vejam só, parece-nos injusto acusar o português de ter manchado com esta instituição que hoje tanto nos repugna sua obra grandiosa de colonização tropical. Então vocês vejam, no caso brasileiro, o português não pode ser culpado de ter introduzido a escravidão aqui, ok? Não pode ser culpado de ter generalizado a escravidão aqui, porque vocês viram, se trata de um outro problema, de um outro fator que exigiu exatamente a escravidão e a monocultura como eixos estruturantes da colonização do Brasil. Então, quais foram esses fatores que exigiram a escravidão? E aí ele nos diz: o meio e as circunstâncias exigiram o escravo. A princípio, o índio. Quando este, por incapaz e molengo, não mostrou corresponder às necessidades da agricultura colonial, o negro sentiu o português, com o seu grande senso de colonização, que para completar-lhe o esforço de fundar a agricultura nos trópicos, só o negro, o operário africano, mas o operário africano disciplinado na sua energia intermitente pelos rigores da escravidão. Então vocês vejam só que interessante, a escravidão aqui não foi uma escolha, foi uma necessidade apresentada pelo próprio contexto, nesse duplo aspecto, de um território totalmente intocado e, portanto, necessidade de um trabalho sistemático, não no sentido de assalariado livre, mas exatamente do instrumento escravizado, e, finalmente, na medida em que o indígena não era capaz, como vocês viram ali, dada a sua molenguice, de assumir uma perspectiva propositiva nesse mesmo trabalho escravocrata. Então, muito interessante, o indígena incapaz para o trabalho duro na fazenda, na monocultura, exigiu que, como seu substituto, fosse trazido o negro escravizado, já acostumado com a agricultura, com a pecuária e, eventualmente, com a própria escravidão. E aí vejam a complementação. Deixemo-nos de lirismo com relação ao índio. De opô-lo ao português como igual contra igual. Sua substituição pelo negro, mais uma vez acentuemos, não se deu pelos motivos de ordem moral que os indianófilos tanto se deliciam em alegar. Sua altivez diante do colonizador luso, em contraste com a passividade do negro. Portanto, vocês vejam aqui o fato de que o negro seria inapto tanto ao trabalho latifundiário quanto à escravidão, não se deve ao fato de que o negro, o indígena, teria uma altivez, um senso de dignidade que o negro não teria. Não é essa a questão para o Gilberto Freire. Na verdade, é porque o indígena é exatamente incapaz do trabalho disciplinado em termos da fazenda monocultora. E vejam só que é o que ele vai chamar a atenção, inclusive, agora. O índio, precisamente pela sua inferioridade de condições de cultura, a nômade, apenas trocada pelas primeiras e vagas tendências para a estabilização agrícola, o índio, portanto, é que falhou no trabalho sedentário. O africano
executou-o com decidida vantagem sobre o índio, principalmente por vir de condições de cultura superiores. Cultura já francamente agrícola. Não foi questão de altivez no caso do indígena, nem de passividade moral no caso do negro. Então isso é muito interessante, porque aparentemente poderia ser uma escolha, tanto do indígena quanto do negro, o trabalho escravocrata, e a violência, portanto, racial em torno a ele, no sentido, inclusive, da assimetria entre Casagrande e Senzala. Então, essa expressão ela é muito confusa e problemática, porque vejam mais uma vez a ideia de que as circunstâncias da sociedade brasileira, dessa terra brasileira ainda intocada, selvagem, inóspita, pouco propícia à agricultura, que essas circunstâncias exigiram o escravo, o trabalho escravocrata, e, na verdade, de que dentro dessas circunstâncias amplas, o indígena, simplesmente por incapacidade para a disciplina laboral, acaba abrindo mão, acaba se tornando inepto, no caso, para o trabalho escravocrata, situação que o negro supria muito bem, dada a sua vocação já laboral, em termos de agricultura e pecuária, no contexto de África. Mas muito interessante, vocês vejam que se trata de uma premissa problemática, porque ela pressupõe como pano de fundo de que há uma aceitação tácita por parte de um grupo e não por parte de outros da escravização, como se não houvesse exatamente um sentido de dignidade própria, de autocompreensão normativa positiva, digamos assim, em relação a ambos os grupos, e mostra, inclusive, ou pelo menos ignora, inclusive, a própria resistência africana nos diferentes redutos, quilombos, por exemplo, revoltas que ocorreram ao longo do período colonial. Então, e finalmente, ignora a própria escolha, digamos assim, por parte de Portugal em relação ao modo de tratamento dos indígenas e dos negros, porque vejam que desde o início, ou pelo menos num primeiro momento, aparentemente os indígenas seriam vistos como, e o Brasil seria visto como o novo Éden, digamos assim. E gradativamente, então, tem-se essa instrumentalização, esse roubo das terras, e finalmente até tanto o confinamento nas missões jesuíticas, quanto, inclusive, as entradas e as bandeiras para escravizar indígenas, quanto, finalmente, até a própria expulsão e perseguição mais amplas desses mesmos indígenas em termos de retirada, de roubo das suas terras. Mas vocês vejam, mais uma vez, que se trata de uma premissa problemática, e eu repito mais uma vez esse aspecto, porque, de novo, ignora todo o protagonismo dos três grupos humanos que se confrontam aqui. E nesse aspecto, os momentos de resistência em torno a essa tentativa de imposição do trabalho escravocrata, no caso, tanto por indígenas quanto por negros, inclusive essa escolha do trabalho escravocrata por parte do português. E aí vejam, inclusive, essa passagem consentânea do Gilberto Freire, que é bastante polêmica e complementar a isso que ele nos colocou. Teria sido mesmo um crime escravizar o negro e levá-lo à América? Pergunta Oliveira Martins. E aí ele vai responder aqui, o Gilberto Freire. Para alguns publicistas foi um erro e enorme. E aí agora a justificativa dele para isso. Mas nenhum nos disse até hoje que outro método de suprir as necessidades do trabalho poderia ter adotado o colonizador português no Brasil. Apenas Varnhagen, criticando o caráter latifundiário e escravocrata dessa colonização, lamenta não se ter seguido entre nós o sistema das pequenas doações. E lembrando desde já que para que o Gilberto Freire, a gente não vai estudar isso de modo específico no que se segue, mas o Gilberto Freire disse que Varnhagen tem uma ideia equivocada e idílica, porque numa sociedade numa terra tão inóspita e selvagem, pequenas doações não teriam feito frutificar a sociedade brasileira, a economia brasileira. Mas vocês vejam que, por outro lado, tem essa ideia, não havia outra opção. Bom, digamos que se for uma constatação sociológica, foi o que aconteceu, então tudo bem, nós entendemos o aspecto propriamente de constatação histórica, mas se a partir disso nós tivermos que tomar juízos normativos, e lembrem que na outra aula eu expliquei para vocês, às vezes ele toma juízos normativos sobre o português, e por outro nega que se tome juízos depreciativos sobre esse mesmo português, o que é um pouco de contradição. Para em alguns momentos a crítica normativa serve, em outros momentos ela é equivocada diante de uma análise sociológico-antropológica. Mas vocês vejam, de novo, que esse é um ponto importante. A constatação sociológica é uma coisa, tudo bem, aconteceu desse modo, mas o discurso normativo, a crítica moral é outra. E não vejo
e não vejo que possa haver uma interrupção de uma ou de outra, dependendo do modo como se analisa. Se você analisa normativamente, obviamente, havia outras possibilidades. Se você analisa em termos da constatação histórica, foi de fato que aconteceu esse tipo de escravidão. Mas vejam que uma coisa, repito, não é a mesma que a outra e não anula a outra. E a constatação histórica, antropológica, não elide, nesse sentido, a crítica social propriamente dita, inclusive as reparações consentâneas a esse tipo de atitude. E aí vocês vejam, então, o Gilberto Freire conclui: só a colonização latifundiária e escravocrata poderia vencer os obstáculos à civilização do Brasil. Só, repito, a colonização latifundiária e escravocrata poderia vencer os obstáculos à civilização, à construção da civilização no Brasil. E nesse caso, uma passagem muito interessante da página 323, em que ele, falando sobre a terra brasileira em termos de sua colonização e do trabalho agrícola nela realizado, nos diz: terra de insetos devastadores, de secas, de inundações. A saúva sozinha, sem outra praga, nem dano, teria vencido o colono lavrador, devorando-lhe a pequena propriedade do dia para a noite, consumindo-lhe em curtas horas o difícil capital de instalação, o esforço penoso de muitos meses. E aí vejam só agora essa passagem muito importante. Tenhamos a honestidade de reconhecer que só a colonização latifundiária e escravocrata teria sido capaz de resistir aos obstáculos enormes que se levantaram à civilização do Brasil pelo europeu. Só a Casa Grande e a Senzala, o senhor de engenho rico e o negro capaz de esforço agrícola, e a ele obrigado pelo regime de trabalho escravo. Então vocês vejam aqui a conclusão: a culpa pela escravidão não é do português, a escravidão foi uma exigência da terra brasileira ainda intocada, selvagem, inóspita, exigente de todo um esforço hercúleo, sistemático e coordenado de desbravamento, cujo instrumento central foi exatamente a escravidão, e nesse caso a dinâmica Casa Grande e Senzala. Então, repito, correlatamente à perspectiva da confraternização racial e da miscigenação como uma intenção orientadora do português já mestiço, do português já cosmopolita, nós temos agora um outro elemento muito polêmico na abordagem de Gilberto Freire, que diz respeito exatamente a esse aspecto de que a escravidão foi exatamente, e nesse caso o latifúndio e a escravidão, a Casa Grande e a Senzala, foram a única possibilidade que havia para colonização e desenvolvimento da sociedade brasileira, e portanto de que não cabe aqui culparmos o português, mas exatamente reconhecermos que era a única alternativa possível. E entre outras coisas, e aqui vem um outro ponto importante da colonização brasileira, porque essa única atitude possível estava em consonância com a postura da coroa portuguesa, que era de colonizar sem ônus, ou seja, de permitir a colonização, mas sem que o próprio Estado se responsabilizasse pelo financiamento e pela construção das condições para a colonização por parte dos portugueses. Nesse sentido, essa intenção da coroa portuguesa de colonizar sem ônus esteve direcionada exatamente a conceder grandes extensões de terra e então legitimar o trabalho escravocrata para que nobres ou aventureiros europeus, portugueses, pudessem efetivamente se consolidar aqui. É inclusive ali, nessa colonização sem ônus, por parte da coroa portuguesa, que se gera o poder da Casa Grande, enquanto aquele sistema completo. Lembrem que nós comentamos inclusive isso desde a primeira aula, que a Casa Grande e a Senzala fazem parte de um sistema econômico, social, político, cultural, religioso completo e interseccionado. A Casa Grande é um centro econômico? Sim, no sentido da monocultura latifundiária do grande senhor de engenho. É um centro de poder religioso moral, digamos assim? Sim, mais uma vez no sentido do patriarcalismo. O senhor de engenho, o pai de famílias, dominando de modo absoluto a sua família e os seus agregados. É um poder oligárquico? Sim, porque só os donos de fazendas, os grandes monocultores tinham poder político. É um ambiente cultural? Sim, mais uma vez no sentido de mandonismo, de familismo, de
dessas relações cordiais, dessas relações de dependência econômico-política própria ao coronelismo, ao oligarquismo. Então, vocês vejam mais uma vez a Casa Grande como um sistema completo e como centro de poder no Brasil colonial, exatamente devido a essa perspectiva de que a coroa portuguesa resolveu desenvolver, colonizar o Brasil, mas sem um investimento, sem um protagonismo do próprio Estado e concedendo todo esse ônus aos particulares. E aí, isso, aliás, vem complementar essa ideia de que só mesmo o grande latifúndio e o trabalho escravocrata poderiam, de fato, vencer os desafios, entre eles a falta de iniciativa do Estado português, apresentados pelo território brasileiro ainda intocado. E ele nos diz, então, em torno a isso, tudo deixou-se, porém, a iniciativa particular. Os gastos de instalação, os encargos de defesa militar da colônia, mas também os privilégios de mando e de jurisdição sobre terras enormes. Da extensão delas, fez-se um chamariz, despertando-se nos homens de pouco capital, mas de coragem, o instinto de posse, e acrescentando-se ao domínio sobre terras tão vastas, direitos de senhores feudais sobre a gente que fosse aí mourejar. A atitude da coroa vê-se claramente qual foi: povoar sem ônus os ermos da América, desbravá-los do Mato Grosso, defendê-los do corsário e do selvagem, transformá-los em zonas de produção, correndo as despesas por conta dos particulares que se atrevessem a desvirginar terra tão áspera. A estes se deve, na verdade, a coragem de iniciativa, a firmeza de ânimo, a capacidade de organização que presidiram o estabelecimento no Brasil de uma grande colônia de plantação. Então vejam que isso é muito interessante, porque a colonização brasileira não é demarcada por iniciativa do Estado português, por uma perspectiva pública, mas particular, iniciativa privada, digamos assim. Então isso é muito interessante, porque para Gilberto Freire, a Casa Grande é exatamente um grande empreendimento político privado. Toda a sua constituição nesses diferentes âmbitos, econômico, político, cultural, social, religioso, demarcam sempre a sua autorreferencialidade em relação ao domínio do Estado português, de um modo mais geral. A Casa Grande é totalmente autônoma, ou em grande medida autônoma ao Estado português, e, na verdade, na medida em que é feita por um esforço particular, por uma luta do particular, do aventureiro particular, gera exatamente essa ordem sociopolítica em que o particular se sobrepõe ao público, como nós vemos, inclusive hoje, na corrupção política, no compadrio político, no nepotismo, finalmente, inclusive, nos próprios focos de poder oligárquico, de poder coronelista ainda vigentes na nossa sociedade. Como vocês viram aqui, foi o esforço particular nessa dialética Casa Grande Senzala que construiu a nossa civilização nos trópicos enquanto uma colônia de plantação. Lembrem que, aliás, essa é uma especificidade, inclusive, da colonização portuguesa no Brasil, quando comparada com a colonização inglesa na América do Norte e com a colonização espanhola na América Central, do Sul e no México, no caso da América do Norte, ou seja, uma colônia de plantação, ao passo que Espanha e Inglaterra teriam exatamente colônias de exploração, principalmente a Espanha. Nós tivemos aqui exatamente o primeiro esforço em torno, ao redor de uma colônia de plantação. E aí vocês vejam dessa centralidade da Casa Grande e da iniciativa particular no que diz respeito à colonização do Brasil, tem-se alguns problemas e algumas potencialidades interessantes, que é o que ele vai nos falar agora. Claro que daí, dessa centralidade da Casa Grande, da empresa particular na colonização do Brasil, só poderia resultar o que resultou. De vantajoso, o desenvolvimento da iniciativa particular estimulada nos seus instintos de posse e de mando. De maléfico, a monocultura desbragada, o mandonismo dos proprietários de terras e escravos, os abusos e violências dos autocratas das casas grandes, o exagerado privativismo ou individualismo dos sesmeiros. Então, vocês vejam, se por um lado a colonização da sociedade brasileira só pôde vingar pela correlação de Casa Grande e Senzala, pela correlação de latifúndio e escravidão, por outro, isso com o tempo gerou o quê? O poder oligárquico, o mandonismo, o autoritarismo dos senhores de engenho, as deformações próprias da escravidão,
no caso, a contraposição entre o interesse público e o interesse privado, e nesse caso, às vezes, a corrupção do interesse público pelo interesse privado dos senhores de engenho, entre outras características que, para Gilberto Freire, parecem, enfim, foram potencializadas e, ao mesmo tempo, agudizadas em um sentido negativo por parte, em termos da centralidade da Casa Grande. Um outro ponto interessante que nos devém daqui, e que, como eu lhes disse, é bastante problemático, já vimos isso, inclusive, em passagens das nossas aulas anteriores, esse outro ponto diz respeito ao fato de que, para Gilberto Freire, o clima e os indígenas e negros, dada a sua moralidade aberta, digamos assim, laça, contribuíram para a dissolução moral dos colonizadores, no caso, né? Então, eles, dada essa perspectiva de, lembrem do não existe pecado do lado de baixo do Equador, nós tivemos exatamente uma contaminação ampla, digamos assim, dos colonizadores portugueses em relação a essa abertura moral, a esse jeitinho, a esse relativismo moral que, para Gilberto Freire, se deve aos indígenas e aos negros, e, em particular, à mulher indígena e à mulher negra. E aí vejam o que ele nos diz: sofreram os colonizadores, não exclusiva ou diretamente da América, mas das colônias em geral, dos contatos com povos exóticos e raças atrasadas, das conquistas e das relações ultramarinas, decidida influência, vejam só, no sentido da dissolução moral, o ônus moral do imperialismo. Então, o que é essa dissolução moral não nos parece tão claro, mas, entre outras coisas, provavelmente isso signifique a perda do rigorismo moral, a perda de uma identidade étnica estrita, e vocês viram que isso se deve não só aos indígenas, mas também aos negros, aos mouros, no caso, causando todas essas influências, exatamente a perda de uma certa identidade étnico-religioso-moral férrea, estrita e dogmática. E aí vocês vejam, reconhecendo essa influência geral do imperialismo sobre a vida e a moral sexual dos povos hispânicos, devemos, entretanto, recordar que sobre eles atuaram condições de meio físico, de situação geográfica, de desenvolvimento histórico particularmente perturbadoras da moralidade cristã, o constante estado de guerras causando na península o fluxo e o refluxo de populações, as alternativas de hegemonia, a extrema mobilidade social, a instabilidade econômica, os contatos cosmopolitas por via marítima, a convivência com os maometanos polígamos, junto a essa circunstância certa disparidade nos vestuários e nas práticas de higiene doméstica, entre as exigências ou normas de moral sexual cristã no norte da Europa e o clima africano de Portugal e de grande parte da Espanha. Todas estas influências devem ter concorrido para o fato de exercitar-se mais cedo do que no norte a fome sexual dos adolescentes espanhóis e portugueses. Então, vocês vejam essa influência maometana, africana e indígena, e principalmente maometana e africana nesse primeiro momento de Portugal, mas depois, obviamente, na colonização das mulheres indígenas, como despertando desde cedo exatamente essa perspectiva da hipersexualização, do sadismo, do contato propriamente sexual, da miscigenação racial, e nesse sentido da perda de uma identidade, repito, étnico, religioso, moral forte, estrita, e do próprio rigorismo, como ele colocou aqui, cristão, dali emergente. E aí vocês vejam, no caso do menino, no caso brasileiro, aliás, desde menino, no caso do brasileiro, desde menino tão orgulhoso de mulher, atuaram ainda com mais força influências de caráter social contrárias à continência, ao ascetismo, à monogamia. Entre nós, o clima tropical terá indiretamente contribuído para a superexcitação sexual de meninos e adolescentes, para a sua antecipação, tantas vezes mórbida, do exercício de funções sexuais e conjugais, menos, porém, que as influências puramente sociais. E com isso, então, nós terminamos esse ponto polêmico, em que, correlatamente à miscigenação e a confraternização raciais, a mobilidade dos negros buscada pelos portugueses, incluindo-se aquele fato, como eu lhes disse, de que os portugueses não são racistas, xenófobos, chauvinistas, mas exatamente, no máximo, fundamentalistas religiosos de Araque, ok? Lembrem que
para o Gilberto Freire, o racismo não é uma característica do povo português, no máximo fundamentalismo. Então, correlatamente a esses pontos problemáticos, nós tivemos na sessão anterior, nós pudemos ver na sessão anterior, exatamente essa ideia de que a colonização latifundiária e escravocrata não foi culpa, não foi intenção estrita do português, mas uma exigência dessa terra inóspita, né, marcada por indígenas que não tinham capacidade laboral, como, por exemplo, os negros, e dinamizada, inclusive, pelo fato de que Portugal não teve um protagonismo em termos de Estado na colonização, portanto, deixando tudo para a iniciativa particular. Então, vimos esses aspectos problemáticos, e agora vamos complementar a nossa análise antropológica do português e do indígena com a análise antropológica do negro escravizado, que é exatamente o sujeito protótipo do negro brasileiro, o negro escravizado, ok? E em particular, nessa descrição antropológica, Gilberto Freire compreende exatamente o negro como motor de desenvolvimento da colônia. E ele começa exatamente com essa afirmação de que a colonização aristocrática, latifundiária e escravocrata do Brasil foi fundada exatamente nisso, no açúcar e nos negros, ou seja, na monocultura latifundiária e na escravidão. E ele nos diz, no açúcar e em negros. Foi, aliás, em que se fundou a colonização aristocrática do Brasil, em açúcar e em negros. E uma outra passagem importante em torno a isso, já nesse primeiro século de escravidão, podia-se dizer, como no último diria Silveira Martins, o Brasil é o café e o café é o negro, que o Brasil era o açúcar e o açúcar era o negro. Porque na Bahia e em Pernambuco, os dois grandes centros de opulência econômica e social, os dois grandes portos brasileiros de expressão internacional no século XVI, o índio ficou no segundo plano, achatado na sua inferioridade cultural, inútil e incapaz dentro do sistema de colonização que ia criar a economia brasileira. E a lavoura de mantimentos abafada pelas bandeiras dos canaviais. Nestas, as bandeiras dos canaviais, a monocultura latifundiária do açúcar, portanto, da cana-de-açúcar, nestas é que o português, desenganado das riquezas da Índia, viu quase de repente o in hoc signo vinces, ou seja, neste signo, por este signo vencerás, que o animou a colonização agrária e escravocrata do Brasil. Portanto, vocês vejam que a colonização brasileira depende em cheio do papel do negro escravizado enquanto força motora da economia latifundiária, da Casa Grande propriamente dita. Vejam, portanto, que aqui a senzala representa o motor, repito mais uma vez, o braço, a energia mecânica, fisiológica, exatamente, que possibilitou o desenvolvimento da Casa Grande no sentido dessa economia latifundiária. E é muito interessante que o negro se adaptou bem, digamos bem, entre aspas, obviamente, esse é um aspecto polêmico que o Abdias Nascimento nega veementemente, diga-se de passagem, mas o negro se adaptou bem a esse regime de trabalho latifundiário e escravocrata, ao contrário do indígena, e exatamente por características antropológicas muito específicas a cada um dos grupos humanos. No caso do indígena, como tematiza o Gilberto Freire, um sujeito introvertido de adaptação difícil. No caso do negro, um sujeito extrovertido e plástico. E aí vejam, ele nos diz, o indígena na América, caracteristicamente introvertido e, portanto, de difícil adaptação. O negro, o tipo extrovertido, o tipo do extrovertido. O tipo do homem fácil, plástico, adaptável. Absoluto esse critério não deixariam de ter motivos, embora indiretos, os indianófilos para acreditarem na superioridade moral dos indígenas no Brasil. Estes, segundo os indianófilos, por óbvio, teriam se recusado a trabalhar de enxada nos canaviais dos portugueses em um gesto superior de grandes de Espanha. Grandes de Espanha por temperamento. Duros, hirtos, inadaptáveis. O critério histórico-cultural, porém, que tantas vezes tem retificado o fisiológico e o psíquico na discriminação de característicos étnicos, mostra-nos ter havido da parte dos ameríndios incapacidade, vejam só, antissocial e técnica, que é psíquica e biológica. Então vocês vejam aqui, o que ele está querendo mostrar
é que os indígenas não se adaptaram à lavoura, a lavoura latifundiária e, obviamente, ao trabalho escravo, porque tinham incapacidade social e técnica. Eram nômades, não tinham instrumentos, não tinham habilidade com agricultura e pecuária. Não é porque eram não foi porque eles eram altivos, tinham um senso de dignidade última, digamos assim, que não se adaptaram, que não aceitaram o regime escravocrata e o trabalho latifundiário. Foi porque não tinham, como ele colocou aqui, capacidade social e técnica. Ao contrário, como nós vamos ver agora, dos povos indígenas. E ele continua mais uma vez ainda falando da incapacidade social e técnica dos indígenas. Já vamos chegar no caso da descrição dos negros. Embora não se devam desprezar as indisposições psíquicas, o fato que avulta é o do nomadismo, de vida econômica atuando poderosamente sobre os ameríndios, incapacitando-os para o trabalho agrícola regular. Ora, a esse trabalho e ao da criação de gado e utilização de sua carne e leite, já se tinham afeito várias sociedades africanas de onde nos vieram os escravos em grande massa. Então vocês vejam, ao contrário dos indígenas e negros que não tinham desenvolvido agricultura e pecuária, o que, como eu lhes chamei a atenção antes, não é verdade em sentido estrito. Vejam que as últimas pesquisas antropológicas mostram aqui um grande desenvolvimento, inclusive de Terra Preta, das ilhas aqui do Marajó, enquanto centros de produção econômica, ok? Então, os indígenas não tinham desenvolvido para Gilberto Freire essas características de agricultura e pecuária, essa habilidade para agricultura e pecuária, ao contrário dos povos negros, que por isso mesmo estes últimos se acostumaram bem, entre aspas, mais uma vez, à escravidão, ao trabalho latifundiário, contrariamente aos indígenas que, dada a sua incapacidade social e técnica, se tornaram inaptos a essa mesma colonização latifundiária e escravocrata. É por isso que a conclusão do Gilberto Freire está em que os negros escravizados constituíram a mão direita, digamos assim, da colonização do Brasil. Na verdade, como eles disseram, foram o braço que efetivamente tornou possível a Casa Grande e a Senzala nessa correlação de latifúndio e escravismo. E aí ele nos diz: os escravos vindos das áreas de cultura negra mais adiantada foram um elemento ativo, criador e quase que se pode acrescentar nobre da colonização do Brasil, degradados apenas pela sua condição de escravizados. Longe de terem sido apenas animais de tração e operários de enxada, a serviço da agricultura, desempenharam uma função civilizadora. Foram a mão direita da formação agrária brasileira. Os índios, e sob certo ponto de vista os portugueses, a mão esquerda. Então vocês vejam, os negros a mão direita da colonização brasileira, da colonização agrária brasileira, e os portugueses e os indígenas a mão esquerda. Aliás, mão direita, mão esquerda. E não só da formação agrária. Schwegg salienta que a mineração do ferro no Brasil foi aprendida dos africanos. E Max Schmidt destaca dois aspectos da colonização africana que deixam entrever a superioridade técnica do negro sobre o indígena e até sobre o branco: o trabalho de metais e a criação de gado. Poderia acrescentar-se um terceiro: a culinária, que no Brasil enriqueceu-se e refinou-se com a contribuição africana. Vocês vejam, portanto, que essa metáfora dos negros escravizados como a mão direita da colonização agrária do Brasil se deve a essas várias contribuições que vão desde o esforço material até, inclusive, a essa contribuição cultural mais específica: metais preciosos, criação de gado, agricultura, culinária, etc. Schmidt observou em Mato Grosso que muitas das práticas ligadas à criação de gado eram de origem africana. Também os instrumentos de ferreiro teriam sido transmitidas aos mestiços de índios com brancos pelos escravos negros. E Roquete Pinto fixou, aliás, Roquete Pinto, quando veio aqui para Rondônia, ok? Esse livro que ele cita aqui é Rondônia, o título do livro, fixou o interessante caso que já referimos da ação civilizadora dos escravos fugidos entre os índios da Serra dos Pareci, aqui em Rondônia, diga-se de passagem. Pode-se, aliás, generalizar dos índios fugidos, internados nas matas e nos sertões, pode-se, aliás,
generalizar dos negros fugidos, internados nas matas e nos sertões, que desempenharam todos uma função, uma útil função civilizadora. Então vejam só, não só no trabalho agrícola, mas aqueles negros fugidos que já vinham com certa formação, tradição técnica, cultural da Europa e que aprenderam, desenvolveram outras no contexto das casas grandes, das senzalas, esses negros tiveram inclusive uma função civilizadora, quase sempre elevando a cultura das quase sempre elevando a cultura das populações indígenas, raramente deixando-se achatar ou degradar por elas. Agentes de ligação com os portugueses, com a igreja, exerceram não só aquele papel de mediadores plásticos entre os europeus e os indígenas, a que se refere José Maria dos Santos, mas em alguns casos, função original e criadora. Vejam só que interessante, os negros como mão direita do Brasil tiveram exatamente função original e criadora, não foi só uma questão dos portugueses. Não foi nenhuma função criadora dos indígenas, mas vocês viram que os portugueses e principalmente os negros tiveram essa função criadora, transmitindo à sociedade informação, elementos valiosos de cultura ou técnica africana. Então vejam mais uma vez que os indígenas só deram contribuição física ou material. Os negros, contribuição material e cultural, e finalmente os portugueses, que foram os gerenciadores, os protagonistas, e nesse caso, uma grande contribuição cultural, a base, no caso, da sociedade brasileira. Só que é muito importante salientar-se que para Gilberto Freire, o negro que influenciou a vida brasileira foi o negro escravizado, isto é, deformado pela escravidão. Não o negro íntegro, livre, digamos assim, o negro em si africano, ok? Isso é muito importante aqui para nós entendermos, porque vocês vejam, repito mais uma vez, um dos grandes pontos de crítica de Gilberto Freire está com os sociólogos que ele chama de arianistas, que, portanto, afirmam que o problema da sociedade brasileira é o negro racialmente inferior. Não o negro escravizado, mas o negro racializado, inferiorizado. O negro em si, digamos assim, o negro puro. E o Gilberto Freire quer chamar a atenção que se há problemas em torno à influência negra no Brasil, ela se deve ao fato da escravidão, da deformação causada pela escravidão em relação ao sujeito negro, aqui trazido à força e aqui deteriorado na sua integridade. E ele nos diz, então, sempre que consideramos a influência do negro sobre a vida íntima do brasileiro, é a ação do escravo, e não a do negro por si que apreciamos. Rudiger Bilden pretende explicar pela influência da escravidão todos os traços de formação econômica e social do Brasil. Ao lado da monocultura, foi a força que mais afetou a nossa plástica social. Vocês vejam, portanto, até foi uma questão que nós vimos há poucos momentos atrás, o latifúndio, o monocultor e a escravidão foram os dois fatores estruturantes da nossa sociedade colonial e, obviamente, da nossa herança contemporânea. Ok? E aí, continuando, vou repetir essa pequena frase. Ao lado da monocultura foi a força que mais afetou a nossa plástica social. Negros e monocultura. Parece, às vezes, influência de raça, o que é influência pura e simples do escravizado, do sistema social da escravidão. Da capacidade imensa desse sistema para rebaixar moralmente senhores e escravos. O negro nos aparece no Brasil através de toda a nossa vida colonial e da nossa primeira fase da vida independente, deformado pela escravidão e pela monocultura de que foi um instrumento, o ponto de apoio firme, ao contrário do índio sempre movediço. Então vocês vejam, se há uma degeneração do comportamento negro na sociedade brasileira, essa degeneração não se deve pela raça, mas pela deformação causada pela escravidão, pela monocultura. O negro foi instrumentalizado, negado na sua dignidade, vilipendiado, violentado, portanto, era óbvio que o produto que sairia dali seria exatamente um sujeito deformado, valores e práticas deformados, tanto nos negros, como nós vimos em aulas anteriores, quanto nos senhores de gentes, nos fazendeiros propriamente ditos, porque o sadismo, o mandonismo, nesse caso o autoritarismo político, emergiriam exatamente dessa deformação que os senhores, por meio do trabalho escravo, imprimiram aos negros. E ele continua então,
Goldenweiser salienta quanto é absurdo julgar-se o negro, sua capacidade de trabalho e sua inteligência através do esforço por ele desenvolvido nas plantações da América sob o regime da escravidão. O negro deve ser julgado pela atividade industrial por ele desenvolvida no ambiente da sua própria cultura, com interesse e entusiasmo pelo trabalho. Do mesmo modo, parece-nos absurdo julgar a moral do negro no Brasil pela sua influência deletéria como escravo. Foi o erro grave que Nina Rodrigues cometeu ao estudar a influência do africano no Brasil. O de não ter reconhecido no negro a condição absorvente de escravo. Abstraindo, pois, escreve o Nina Rodrigues as primeiras páginas do seu trabalho sobre a raça negra na América Portuguesa, abstraindo, dizia ele, da condição de escravos em que os negros foram introduzidos no Brasil e apreciando as suas qualidades de colonos, como faríamos com os de qualquer outra procedência, etc. Mas isto é impossível. Impossível, diz o Gilberto Freire, impossível a separação do negro introduzido no Brasil de sua condição de escravo. Por quê? Porque o negro brasileiro é um negro escravizado, não o negro na sua plenitude, na sua capacidade. Por isso, mais uma vez, os problemas íncitos ao contexto brasileiro se devem não à racialização, não à miscigenação com essas raças inferiores, no caso, a inferioridade da raça negra, mas a deformação da escravidão. E, aliás, com isso nós podemos fazer uma referência àquela primeira passagem que lemos no contexto da nossa primeira aula, que foi o fato de que ele vê em Nova York negros brasileiros desembarcando de um navio e comenta que eles representavam a escória, a degeneração da sociedade brasileira, mas lembrem que ele salienta exatamente esse aspecto, embora isso também não minimize o poder da afirmação, mas que salienta esse aspecto da deformação a que foram submetidos, digamos assim, no contexto de um regime escravocrata de praticamente quase 4 séculos, no caso. Né? Então vejam, continuando em torno a isso, se há hábito que faça o monge é o do escravo. E o africano foi muitas vezes obrigado a despir sua camisola de malê para vir de tanga nos negreiros imundos da África para o Brasil. Para de tanga ou calça de estopa, tornar-se carregador de tigre, de cocô, da Casa Grande, ok? A escravidão desenraizou o negro do seu meio social e de família, soltando-o entre gente estranha e muitas vezes hostil. Dentro de tal ambiente, no contato de forças tão dissolventes, seria absurdo esperar do escravo outro comportamento senão o imoral de que tanto o acusam. Portanto, vocês vejam o problema da integridade, do comportamento social desestruturado, degenerado no contexto brasileiro odierno, se deve não às raças inferiores, ao negro como raça inferior, mas exatamente para Gilberto Freire a escravidão, lembrando que para ele a miscigenação, o mulato, o sujeito híbrido é o presente e o futuro da sociedade brasileira, no sentido de uma democracia racial e, antes de tudo, uma consequência dessa tendência portuguesa à confraternização racial e ao fomento da mobilidade social do negro, o aumento dos negros da Casa Grande. E aí vocês vejam, ele complementa em relação à passagem anterior que o negro brasileiro precisa ser considerado a partir de sua condição como escravizado, não de negro em si, na integridade, na plenitude das suas capacidades. O negro no Brasil, diz o Gilberto Freire, nas suas relações com a cultura e com o tipo de sociedade que aqui se vem desenvolvendo, deve ser considerado principalmente sobre o critério da história social e econômica, da antropologia cultural. Daí ser possível, insistimos nesse ponto, separá-lo da condição degradante de escravos, ou de escravo, dentro da qual abafaram-se nele muitas das suas melhores tendências criadoras e normais para acentuarem-se outras, artificiais e até mórbidas. Tornou-se assim o africano um decidido agente patogênico no seio da sociedade brasileira. Por inferioridade de raça, gritam então os sociólogos arianistas,
mas contra seus gritos se levantam evidências históricas, as circunstâncias de cultura e principalmente econômicas, dentro das quais se deu o contato do negro com o branco no Brasil. O negro foi patogênico, mas a serviço do branco, como parte irresponsável de um sistema articulado dos outros. Então vocês vejam que aqui a culpa pela degeneração do negro se deve à escravidão, e não a uma inferioridade racial, a uma perspectiva fisiológico-genética propriamente dita. Por exemplo, Darwin trabalha com essa hipótese, o Hitler também. O negro é inferior racialmente por uma questão fisiológico-genética, no caso, a seleção sexual degenerada por parte, esse é o argumento do Darwin. E em todos os momentos se ignora a colonização, em todos os momentos se ignora a escravização, o racismo propriamente dito, e pelo menos nesse aspecto, o Gilberto Freire é muito claro. A culpa pela degeneração social, eu repito mais uma vez, do negro se deve à escravidão, ao branco escravocrata e não a esse sistema de escravidão amplo na correlação Casagrande-Senzala e não ao critério racial propriamente. E aí vejam, nas condições econômicas e sociais favoráveis ao masoquismo e ao sadismo criadas pela colonização portuguesa, colonização a princípio de homens quase sem mulher, e no sistema escravocrata de organização agrária do Brasil, na divisão da sociedade em senhores todo-poderosos e em escravos passivos, é que se devem procurar as causas principais do abuso de negros por brancos através de formas sadistas de amor que tanto se acentuaram entre nós e, em geral, atribuídas à luxúria africana. Então vejam que é no sadismo da Casa Grande, no trabalho escravocrata coordenado pela Casa Grande e determinante da Senzala, que de fato está a raiz dos nossos grandes problemas estruturais, como inclusive nós vamos ver no capítulo final dessa nossa aula, e aliás, o capítulo final é exatamente esse agora do latifúndio como o nosso grande gargalo, como vocês viram na parte anterior, a degeneração negra e inclusive o autoritarismo, o oligarquismo, o mandonismo político se devem, mais uma vez, à Casa Grande, ao latifúndio monocultor, à perspectiva desse domínio senhorial, patriarcal, latifundiário, escravocrata sobre os negros propriamente ditos. E aí vocês vejam, o primeiro ponto importante do latifúndio como nosso grande gargalo está exatamente nessa ideia de que a inferioridade física do brasileiro não pode ser atribuída à raça ou ao clima, mas exatamente ao latifúndio na medida em que ele eliminou a policultura. E aí vocês vejam, muito interessante essas observações. Aliás, lembrando que a policultura ela só passa a vingar efetivamente no Brasil no contexto da segunda metade do século XX para cá, com o desenvolvimento da imigração no sul, no sudeste, no centro-oeste, e em grande medida como contraponto ao latifúndio monocultor, a pequena agricultura como permitindo, então, o desenvolvimento da policultura, ao contrário, mais uma vez, do latifúndio, sempre com uma monocultura ampla direcionada à exportação. Então, vejam o que nos diz o Gilberto Freire. De modo geral, em toda parte onde vingou a agricultura, dominou no Brasil escravocrata o latifúndio, sistema que viria a privar a população colonial do suprimento equilibrado e constante de alimentação sadia e fresca. Muito da inferioridade física do brasileiro, em geral atribuída a toda a raça ou vaga e muçulmanamente ao clima, deriva-se do mau aproveitamento dos nossos recursos naturais de nutrição, os quais, sem serem dos mais ricos, teriam dado para um regime alimentar mais variado e sadio que o seguido pelos primeiros colonos e por seus descendentes dentro da organização latifundiária e escravocrata. Então, é muito interessante que quando nós lemos o livro como um todo, de modo sistemático, aparece essa constatação de que o latifúndio monocultor direcionou toda a sua produção a commodities valorizadas para o mercado externo. E onde pôde abrir mato para a agricultura, produziu exatamente esse produto, essa commodity, digamos, essa plantation, esse produto único.
nesse sentido, minimizando o desenvolvimento da policultura. Por isso, mais uma vez, que o grande problema da nossa inferioridade física diz respeito à má alimentação, à má diversificação alimentar, no caso do sujeito brasileiro. E para começo de conversa, exatamente no contexto da sociedade colonial, é o que ele vai nos dizer agora, vejam lá. É ilusão supor-se que a sociedade, repito, a sociedade colonial, na sua grande maioria, uma sociedade de gente bem alimentada. É o contrário, mal alimentada, porque tinha foco na agricultura, no latifúndio, e, portanto, lhe faltavam mantimentos básicos, lhe faltava o desenvolvimento da policultura. Quanto à quantidade, eram, em geral, os extremos, os brancos das casas grandes e os negros das senzalas, os grandes proprietários de terras e os pretos seus escravos. Estes precisavam de comida que desse para os fazer suportar o duro trabalho da bagaceira. Então, muito interessante, o latifúndio monocultor emperrou a policultura. Por isso, inclusive, o grande gargalo em termos de desenvolvimento humano representado pelo latifúndio monocultor no Brasil como uma herança nefasta exatamente do período colonial. E aí o Gilberto Freire nos diz: no caso da sociedade brasileira, o que se deu foi acentuar-se pela pressão de uma influência econômico-social, a monocultura, a deficiência das fontes naturais de nutrição que a policultura teria atenuado ou mesmo corrigido e suprido através do esforço agrícola regular e sistemático. Muitas daquelas fontes foram, por assim dizer, pervertidas, outras estancadas pela monocultura, pelo regime escravocrata e latifundiário, que, em vez de desenvolvê-las, abafou-as, secando-lhes a espontaneidade e a frescura. Nada perturba mais o equilíbrio da natureza que a monocultura, principalmente quando é de fora a planta que vem dominar a região, nota o professor Conrad Ginter, exatamente o caso brasileiro. Então vocês vejam que a monocultura latifundiária, e lembrando que tanto o café quanto o açúcar, eles foram trazidos do exterior para cá, essa monocultura latifundiária não só desgastou os solos, não só destruiu, prejudicou muito da variabilidade própria à agricultura brasileira, como simplesmente teve por consequência essa constituição de uma sociedade pobre em termos alimentares, uma vez deslegitimada a pequena lavoura policultora, deslegitimada a policultura de um modo mais geral. Na formação de nossa sociedade, continua o Gilberto Freire, o mau regime alimentar, decorrente da monocultura por um lado e por outro da inadaptação ao clima, agiu sobre o desenvolvimento físico e sobre a eficiência econômica do brasileiro, no mesmo mau sentido do clima deprimente e do solo quimicamente pobre. A mesma economia latifundiária e escravocrata que tornou possível o desenvolvimento econômico do Brasil, sua relativa estabilidade em contraste com as turbulências dos países vizinhos, envenenou-o e perverteu-o nas suas fontes de nutrição e de vida. Então, muito interessante. Se por um lado foi exatamente a monocultura agrária e o escravismo que permitiram a constituição de uma sociedade, de uma civilização nos trópicos, e esse seria, como nós vimos antes, a inevitabilidade, o ponto inevitável, necessário dessa mesma colonização nos trópicos. Por outro, foi a sua continuidade ao longo do tempo que prejudicou o desenvolvimento da sociedade, pela carência da policultura e, portanto, pela carência alimentar e, obviamente, pela deformação dos valores do sadismo, do mandonismo, do autoritarismo emergentes caudatários dessa perspectiva latifundiária e escravocrata. E aí, a conclusão do Gilberto Freire, então, como último ponto importante da nossa leitura do seu livro, está em que a monocultura latifundiária é o grande problema e a grande chave para a explicação da situação brasileira atual. E ele nos diz, então, Rudiger Bilden desvia do clima e da miscigenação para a escravidão a responsabilidade pelos nossos principais vícios de formação social, moral e econômica. Nós nos inclinamos a desviá-la antes para a monocultura e para o latifúndio, sem desconhecermos, por um momento, nem pretendermos diminuir a
importância tremenda da escravidão. Apenas se tivéssemos de condicionar ou subordinar uma a outra, subordinaríamos a escravidão à monocultura latifundiária. Então vejam só que interessante, o grande problema do Brasil foi a continuidade da monocultura latifundiária, que exigiu, inclusive, a escravização negra. Ela é a causa ontogenética, a causa motora, o princípio motor dos nossos problemas e das nossas potencialidades. A monocultura latifundiária. A escravidão, como vocês viram aqui, ela é ontogeneticamente subsidiária em relação a essa mesma monocultura latifundiária. E com isso, então, nós fechamos, digamos assim, a nossa análise interpretativa de Casagrande e Senzala. Em termos de constituição da sociedade brasileira, o que nós podemos perceber ali, fazendo uma síntese bem breve, tendo em vista que já estamos trabalhando esse tema por pelo menos 7 aulas. O que percebemos? Primeiro, que a colonização portuguesa no Brasil se dá a partir da dinâmica de Casagrande e Senzala. Em primeiro lugar, porque o Estado português não teve um protagonismo em termos dessa colonização. Ele concedeu terras, sesmarias amplas, à iniciativa privada dos aventureiros portugueses, né? Então, foi uma colonização da sociedade brasileira, da terra brasileira, e uma formação da sociedade brasileira influenciada o quê? Pela primazia do interesse particular do senhor de engenho sobre um projeto público, coletivo, sobre um ideal coletivo de sociedade. E entre outras coisas, e aliás de modo principal, porque o Estado português abriu mão do seu protagonismo e colocou todo esse protagonismo, todos os ônus, todas as responsabilidades e, portanto, também todas as glórias na iniciativa do aventureiro, do empreendedor português, ok? Que, aliás, uma característica que é, para Gilberto Freire, dinamizada até hoje sob a forma da precedência do interesse público sobre o interesse privado e, eventualmente, da corrupção do interesse público por parte do interesse privado, da colonização do interesse público por parte do interesse privado. Segundo aspecto importante, primeiro aspecto importante, colonização privada e, como consequência, precedência, colonização, anterioridade, sobreposição do interesse público, do interesse privado sobre o interesse público no Brasil. Segundo aspecto importante, essa característica antirracista, não xenofóbica, não chauvinista do português em relação aos diferentes grupos humanos. O português, lembrem, não é um sujeito racista, não é um sujeito xenofóbico, não é um sujeito chauvinista. No máximo, é demarcado por um certo fundamentalismo de Araque, por um certo fundamentalismo mitigado, mas nunca por essa perspectiva racista. Por isso que o português tem uma tendência, no caso do Brasil, não só a receber outros povos europeus, outros imigrantes europeus que aqui viriam, mas também a confraternizar racialmente com indígenas e negros, no máximo tendo rusgas em torno ao paganismo desses grupos e tentando sempre convertê-los ao cristianismo, ao catolicismo romano. Então, nesse sentido, inclusive, é como se dinamiza a sociedade brasileira em termos de plasticidade, hibridização, miscigenação, sob a forma, mais uma vez, de confraternização, intercurso racial, sexual, e nesse caso, de integração, em particular, dos povos negros em termos de mobilidade social por parte da Casa Grande, ok? Um outro ponto importante, e esse seria o terceiro, diz respeito ao fato de que a colonização portuguesa no Brasil fundou uma civilização nos trópicos, e, na verdade, foi o primeiro projeto bem-sucedido de fundação de uma civilização nos trópicos, que depois motivou, então, a própria colonização espanhola e inglesa nos seus territórios específicos. E foi bem-sucedida, inclusive, na medida em que se caracterizou como uma colônia de plantação, não como uma colônia de exploração, mas como uma colônia de plantação em que se vem e se cria uma sociedade autônoma, autorreferencial, autossubsistente aqui mesmo. E essa sociedade, ela é demarcada, repito mais uma vez, pela correlação, como vocês viram antes, necessária, inevitável, de monocultura latifundiária e, obviamente, de escravidão. Vocês viram, isso não é culpa do português, é uma necessidade pura e simples que o contexto da terra brasileira inóspita, selvagem, difícil, exigiu correlatamente e também pelo motivo do não protagonismo do Estado português. Na medida em que isso foi deixado ao empreendedor privado, na medida em que essa era uma terra enorme e inóspita, conforme eu disse, só mesmo a monocultura ampla,
e que permitia, então, produzir commodities desejadas pelo mercado europeu por meio do trabalho escravo. Só esses dois fatores, monocultura latifundiária e trabalho escravo, permitiram, então, fomentaram, viabilizaram a colonização brasileira e o sucesso dessa colonização em termos de formação de uma civilização dos trópicos. Lembremos-nos, isso também seria um quarto ponto, embora poderia ser enquadrado no segundo, o fato de que o português é um sujeito indeterminado, aberto, um mestiço, ok? Miscigenado, já congregando em si, lá em Portugal mesmo, essa herança de África e Europa, dos muçulmanos e dos cristãos, dos negros e dos brancos, além, mais uma vez, conforme eles disse ainda no início da aula, de, enquanto navegante, ter esse espírito propriamente cosmopolita, próprio dos contatos e das transações com os diferentes povos. Um outro ponto importante, seria o quinto, diz respeito, mais uma vez, a essa dialética, a essa relação simétrica entre Casagrande e Senzala, que é demarcada pela confraternização racial, pelo intercurso sexual entre o europeu e a mulher indígena e negra, e, portanto, pela constituição de uma família mestiça, e, obviamente, gerando-se, então, o mestiço brasileiro, o sujeito miscigenado, o sujeito híbrido, que, para Gilberto Freire, se constitui na grande potência, primeiro no grande resultado dessa colonização escravocrata, latifundiária e híbrida, desse português não racista, no máximo fundamentalista, e segundo, então, como um grande futuro da sociedade brasileira em termos de uma democracia racial que supera esses déficits, esses gargalos da colonização. Ok? Muito interessante, então, são fatores estruturantes e, obviamente, uma das grandes heranças, um dos grandes desafios da sociedade brasileira para Gilberto Freire é a superação dessa dicotomia possível entre Casagrande e Senzala, maiormente no que diz respeito a esse sadismo, a esse mandonismo, a essa massificação própria ao poder patriarcal, oligárquico, autoritário, do pai de família, do senhor de engenho, do senhor de gentes, lembrando sempre que a fazenda, a Casa Grande é um sistema completo e por isso não se reduz apenas ao âmbito da monocultura latifundiária, mas também do escravismo, do patriarcalismo, da oligarquia, do autoritarismo político, mais uma vez porque o cerne da colonização brasileira foi da empresa privada em termos da Casa Grande, da economia latifundiária e do regime escravocrata propriamente dito. Os pontos polêmicos, os pontos potencialmente importantes para a análise da sociedade brasileira, e os pontos polêmicos já estão aí. E nós vamos ver a partir das próximas aulas, em que trabalharmos Abdias Nascimento e Florestan Fernandes, exatamente essa questão, ou seja, foi de fato uma confraternização racial? É de fato uma democracia racial? Qual o lugar do negro escravizado no contexto do regime colonial e, obviamente, da modernização brasileira contemporânea? Qual é esse lugar? Qual é essa herança negra que foi legada ou superada, ou eventualmente superada, se foi superada, por óbvio, em termos do período republicano? Essas questões vão ser respondidas agora, como eles disse, pela análise na próxima aula do livro O Genocídio do Negro Brasileiro, de Abdias Nascimento, e então, posteriormente, do livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, de Florestan Fernandes, ok? Muito obrigado pela participação de vocês. Eu lhes desejo um ótimo final de dia. Continuem se cuidando. Boa noite.